Na Bíblia, podemos encontrar histórias inspiradoras de pessoas, até mesmo jovens, que permaneceram fiéis a Deus em meio ao risco de morte. Hoje vamos conhecer a história de Sadraque, Mesaque e Abednego e as lições que podemos aprender com os amigos de Daniel sobre a importância da fidelidade e confiança em Deus, mesmo diante de uma ameaça de morte cruel e brutal. Acompanhe essa história impactante de fé e coragem e livramento que vai lhe fortalecer a fé e a confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem foram Sadraque, Mesaque e Abednego? Sadraque, Mesaque e Abednego foram 3 jovens hebreus mencionados no livro bíblico de Daniel, levados cativos da Judéia para a Babilônia por volta de 605 a.C., durante o reinado de Nabucodonosor II. Quando o Senhor entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor por terem se afastado dos caminhos do Senhor. Eles eram membros da nobreza hebraica e foram selecionados para serem educados e treinados para servir ao rei da Babilônia. Na Bíblia, os verdadeiros nomes dos 3 amigos de Daniel são Sadraque, cujo nome hebraico original era Anania, que significa o Senhor é gracioso. Mesaque, cujo nome hebraico original era Misael, que significa quem é como Deus. Abednego, cujo nome hebraico original era Azarias, que significa o Senhor ajudou. Esses nomes hebraicos foram dados a eles por seus pais judeus, sendo trocados por nomes babilônicos depois que estavam cativos na Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro com 30 metros de altura e 3 metros de largura e chamou todos os seus legisladores, prefeitos, governadores, juízes, conselheiros e tesoureiros para uma grande reunião. Ele fez um decreto real irrevogável dizendo que quando tocassem a música, todos deveriam se prostrar diante da estátua. Quem não obedecesse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Todos os povos se prostraram diante da estátua, menos Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusavam a adorar qualquer outro que não o Deus de Israel, ainda que as consequências desta escolha fossem a morte. O alto escalão do rei ficou enfurecido e rapidamente informou ao rei que mandou chamá-los. Eles foram levados e Nabucodonosor deu uma segunda chance para eles se ajoelharem. Todos se ajoelharam novamente ao ouvir a música, mas os jovens se mantiveram firmes e não se dobraram. Nas nossas vidas, sempre encontramos o inimigo levantando estátuas, ou seja, os problemas, os desafios, para fazer com que nós venhamos a nos encurvar. Saiba que só nos encurvamos diante do Senhor. Não importa o problema, a ameaça, mantenha-se firme e não se dobre. Existem muitos problemas que tentam dobrar a vida de um cristão, mas você não pode se render. Precisa manter-se firme para não perder a fé. A obediência restrita a Deus é uma forma poderosa de alcançar livramento em situações difíceis. Nabucodonosor ficou tão furioso ao encarar aquilo como uma afronta e humilhação que ordenou que os amarrassem completamente, aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que o normal e os lançassem dentro dela. Entretanto, o rei percebeu algo estranho, pois havia 4 homens no fogo, e o aspecto do 4º homem era semelhante a um filho dos deuses. Eles estavam soltos passeando no fogo e nada lhes estava acontecendo. Nabucodonosor queria saber quem era aquele 4º homem e como eles ainda estavam vivos. Então se aproximou do fogo e os chamou para sair da fornalha. Os 3 jovens saíram totalmente salvos, sem que nenhum fio de cabelo de suas cabeças fosse enchamuscado. Após esse evento milagroso, Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus dos hebreus e promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a posições de destaque em seu governo. Essa história de coragem e fidelidade continua sendo contada e estudada até hoje, pois mostra a importância de permanecer fiel a Deus. Quem era o 4º homem da fornalha?
O quarto homem na fornalha é descrito na Bíblia como semelhante a um filho dos deuses, Daniel 3:25, sendo interpretada por estudiosos e teólogos de várias maneiras. Eles sugerem que o quarto homem pode ter sido um anjo enviado por Deus para proteger os jovens do fogo, enquanto outros acreditam que ele pode ter sido uma manifestação física de Deus na terra, como o próprio Jesus. O fato de que Nabucodonosor reconheceu o quarto homem na fornalha como um ser indica que sua presença foi algo tão milagroso e sobrenatural que ele acreditava ser um filho dos deuses. Lições que podemos aprender com esses três jovens na fornalha ardente. Primeira, fidelidade a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego mantiveram sua fidelidade a Deus ao se recusarem a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, mesmo diante da ameaça de serem lançados na fornalha de fogo ardente. Eles confiavam em Deus e sabiam que Ele estava com eles, independentemente das consequências. Essa lição nos ensina que devemos permanecer fiéis a Deus mesmo quando enfrentamos dificuldades. Segunda, confiança em Deus em meio à adversidade. Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram em Deus mesmo quando enfrentaram a ameaça da fornalha ardente. Eles sabiam que Deus poderia salvá-los, mas também estavam dispostos a aceitar sua vontade, independentemente do resultado. O que aprendemos com essa lição é sobre a importância de confiar em Deus em meio à adversidade e aceitar sua vontade, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Preferimos confiar e saber que Deus sempre tem o melhor para nós. Por isso, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Terceira, a amizade e apoio mútuo. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina sobre a importância da amizade e do apoio mútuo em tempos turbulentos. Mesmo diante da possibilidade de morte, esses três amigos permaneceram juntos e apoiaram um ao outro. Eles sabiam que enfrentariam uma situação difícil, mas estavam dispostos a enfrentar juntos. Essa lição nos ensina que a verdadeira amizade é valiosa. Mesmo em tempos de luta, o apoio mútuo pode ajudar a superar os desafios mais difíceis e Deus pode usar nossos amigos para nos ajudar e nos fortalecer em tempos de necessidade. A palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que um e que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quarta, Deus é capaz de nos livrar na fornalha. Deus tem todo o poder para nos livrar da fornalha de nossas próprias lutas e desafios. E podemos confiar em seu amor e poder. Ele agiu de forma milagrosa quando salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente. Em vez de abandoná-los em seu momento de necessidade, Deus interveio milagrosamente naquela situação, os salvando da morte e deixando claro o motivo pelo qual aqueles jovens tinham tanto amor e temor. A história nos ensina que, independente da situação em que nos encontramos, podemos confiar que Deus é capaz de nos salvar e nos proteger. Contudo, devemos confiar em sua vontade e acreditar que Ele está agindo em nosso favor, mesmo quando não compreendemos a situação. Lembre-se, Deus nos livra na fornalha, mas não nos livra da fornalha. O que isso nos ensina? Que Deus não impede que passemos por lutas, problemas ou desafios, mas que em todos esses desafios, Deus sempre vai enviar o livramento e nos dará a vitória. Assim como na vida desses 3 jovens, aquela fornalha serviu para que a glória de Deus se manifestasse e para revelar às pessoas, inclusive ao rei, quem era o verdadeiro Deus. Assim também, seus problemas ainda se tornarão um grande testemunho de vitória e da glória e do poder de Deus em sua vida. Quinta,
a recompensa da fidelidade. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina sobre a importância da fidelidade a Deus. Após se recusarem a adorar a estátua de ouro, mesmo sabendo da dolorosa consequência, Deus não apenas os salvou milagrosamente, mas também os recompensou pela sua fidelidade, sendo promovidos a posições mais altas na corte do rei Nabucodonosor. Esta lição nos mostra que a fidelidade a Deus não é em vão e que Ele sempre recompensa aqueles que permanecem fiéis a Ele. Isso não significa que a recompensa sempre virá na forma de uma promoção ou proteção material, mas sim que a fidelidade a Deus é a sua própria recompensa e que ela traz bênçãos e satisfação que vão além das coisas materiais. Para concluirmos, essa história é um relato poderoso de coragem e fidelidade a Deus. Mesmo diante das ameaças do rei Nabucodonosor, esses 3 jovens hebreus permaneceram firmes em sua fé em Deus. Sua história nos ensina que, mesmo em tempos de tribulação e adversidade, se obedecermos a Deus, poderemos confiar no amor e poder dele para nos livrar, proteger e nos recompensar por nossa fidelidade. Se você estiver passando por lutas, ameaças e por perigos, sejam pessoais, físicos ou até mesmo financeiros, não se curve. Mantenha-se firme e fiel. O Senhor te dará o livramento. Se esta mensagem abençoou você, então compartilhe com mais pessoas. Abençoe vidas. Leve fé, leve esperança, leve o poder de Deus através dessa palavra para que esta pessoa também receba o livramento. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações para receber mais mensagens de fé que vão edificar e vão fortalecer a sua fé. Deixe uma curtida, isso poderá aumentar o alcance desta mensagem e atingir mais pessoas. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, te abençoe e te guarde e te faça muito feliz. Me despeço com uma palavra profética: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10.